para esse próximo momento, você fique à vontade para enviar suas perguntas no nosso Instagram, no nosso direct. E nisso, eu já, inclusive, lhe incentivo. Você percebeu, o Cris estava com vergonha de pedir, essa é a verdade, ele foi covarde. Mas você tem um QR Code na sua frente. Essa nossa edição da conferência, ela foi realmente feita sem nenhum tipo de cobrança, nós não tivemos inscrições, não houve nenhum valor nesse sentido. Mas tudo isso tem um custo. E nós ficaríamos muito gratos se você, de coração, conseguisse também nos abençoar, conseguisse nos ajudar também nesse sentido. E a gente pensou também que isso funcione como uma espécie de superchat, né? Se você pode ofertar, você também terá prioridade na sua pergunta, olha só, para fazer pergunta com a gente. E nós não vamos dividir nada com o YouTube, o que é ainda melhor, né? Você pode mandar um Pix para a gente, o Cris vai estar conferindo nesse sentido. Então você fica à vontade, você pode ler o QR Code. Manda o Pix lá da mensagem, eu coloco a pergunta. Isso, você pode colocar na descrição do Pix a pergunta, inclusive. Isso não significa que a sua pergunta enviada não vai ser lida, tá, gente? A gente vai tentar caminhar da forma que a gente desenhou a mesa, no seguinte sentido. Primeiramente, algumas perguntas em relação à exposição que foi feita agora e ao tema geral da nossa conferência, né? Essa ideia de eleitos para quê? Então, serão perguntas que você pode mandar pelo nosso Instagram, fique à vontade. Nós vamos fazer essa filtragem só para a gente conseguir organizar isso. Por exemplo, já vimos que tem algumas perguntas específicas que o Marco pode responder para a gente em relação ao projeto, em relação ao candeeiro, no final desse momento. E até lá que você compartilhe conosco essas dúvidas em relação ao nosso tema, em relação às exposições que foram feitas. Traremos então essas perguntas simples, como o que é a vida, né? Mas, para início de conversa, acredito que essa é uma pergunta relevante, inclusive, do nosso tema, né? Para a apresentação que você acabou já conhecendo, cada um dos nossos preletores, vamos testar o poder de síntese deles, de responder a pergunta da nossa conferência, né? Para que você foi eleito? Qual a resposta que você ofertaria se você fosse questionado no meio da rua? Para que você foi eleito? Já que o pastor Walter já está com o microfone, ele pode iniciar. Bom dia, gente, tudo bem? Então, para tentar resumir, né? Com base no texto que a gente está se propondo a expor, eu creio que a gente pode dizer que nós somos eleitos para glorificar o nome do Senhor, somos eleitos para servir, para amar a Deus nesse mundo, somos eleitos para sofrer, né? Isso é um ponto importante que a gente observa no capítulo 1. Fomos eleitos para nos alegrar, mesmo em meio ao sofrimento. Pega muito a perícope do presbítero Anderson, né? Nisso exultais, embora no presente por breve tempo passasse por provações. E nós fomos eleitos para sermos santos, que aí envolve a exposição que nós acabamos de ouvir com o reverendo Henrique. Nós fomos eleitos para isso, né? Deus nos elegeu para sermos santos, para exercermos essa santidade na prática da nossa vida. Então, se eu fosse resumir a pergunta, eu traria esses pontos, tá bom? Fui bem sintético, né? Foi, tá? O pastor tem um poder de síntese incrível aí. Pode ir passando. Não sei se ele está... Você pode passar, pastor, então, já enquanto que ele não é habilitado. Não, só disse que eu me encontro na tua resposta. Não tenho o que acrescentar. Tá completamente dito aí. Eu diria talvez de uma maneira só um pouco mais... uma abordagem menos textual e mais poética, né? Quando você fala para nos alegrarmos, eu diria que a gente foi eleito para sorrir, a gente foi eleito para servir, a gente foi eleito para viver, a gente foi eleito para chorar, a gente foi eleito para isso. É a mesmíssima coisa. Amém. Eu gosto daquela passagem e daquela frase que a gente foi feito para conviver. E aí esse eleito para conviver me chama a atenção. Essa convivência como seres relacionais. Nós convivemos com Deus, nós temos um relacionamento saudável com Ele e nós convivemos com o próximo. Eu acho que essa ideia de que nós não fomos feitos para viver, baseado lá em Gênesis 1:26, mas para conviver. Então, só fomos eleitos para convivermos. Amém. O pastor Henrique também? Nada?
Pode passando. A gente vai ter que ficar rodando com esse daí, então. No verso 7 da primeira carta de Pedro, fala para confirmar o valor da nossa fé, né? Nós fomos eleitos para que a gente possa confirmar o valor da nossa fé. E aí eu lembro de uma aplicação dizendo o seguinte: quanto custa para você ser crente? Quanto custa, né, a tua fé? Você foi salvo de graça, né? Custou o sangue de Cristo, mas a sua vida com Deus, quanto ela te custa? Não custa nada para você ser crente? Então a tua fé não tem valor algum? Quanto custa? Qual é o valor? Nós precisamos ser o reflexo da imagem de Cristo. Então custou muito para Jesus vir e nos salvar, né? Custa muito ser crente, e você expressar isso numa sociedade cada vez mais materialista e menos espiritualista, né? Uma sociedade cada vez mais hedonista, enquanto que a Bíblia chama você a negar a você mesmo. Então nós fomos nós fomos eleitos para confirmar diante dos outros o valor da nossa fé. Para a gente tornar mais dinâmica também a coisa, eu vou direcionar algumas das nossas perguntas. Eu também tomei algumas notas para algumas perguntas que a gente pode fazer a partir desses textos. Ainda nessa relação de santidade, acho que essa pergunta vale a pena a gente direcionar para o Marco, porque ela também acaba envolvendo bastante o contexto cultural de produção. Embora o conceito de santidade seja frequentemente associado à separação ou distinção, inclusive essa distinção do que é sagrado e do que é profano, essa verdade pode dar a falsa impressão de que a santidade seria apenas uma questão de distância e exclusão. Como ser santo sem ser um alienígena deslocado e alheio ao mundo, então, diante disso? Observando Cristo, né? Cristo é o nosso padrão último sobre absolutamente qualquer assunto, né? Inclusive sobre o assunto da santidade. Cristo, enquanto padrão de santidade, o homem mais santo entre nós, ele não se comportou de maneira monástica, né? Ele não foi para distante das pessoas, ele não foi para longe da vida comum, muito pelo contrário. O grande exemplo de santidade de Cristo é esse, é a entrega. Ser santo, no final das contas, não é uma briga, uma luta de vida inteira comigo mesmo, sobre mim, como ser melhor. Ser santo, no final das contas, ao exemplo de Cristo, é uma luta de uma vida inteira sobre como é que eu sou melhor para você, não é como é que eu faço menos mal a mim, é como é que eu faço mais bem a você. Então, a santidade de Cristo, ela poderia ser colocada em termos mais monásticos e exemplificada da seguinte maneira: ele está lá no céu, está lá, mas ele quis demonstrar o que é santidade saindo de lá, entregando-se a nós, fazendo referência à poesia que o pastor citou da Graça da Garça, né? A arte de viver no meio da lama sem sujar as penas. Então, eu penso que uma igreja que luta muito por santidade, ensinando as pessoas a não fazerem isso, não fazerem aquilo, não fazerem aquilo outro, não fazerem aquilo outro, é uma igreja que entendeu errado a santidade. Porque uma igreja que instrui sobre santidade é uma igreja que ensina seus membros a como servir, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo, como fazer aquilo, como fazer aquilo, sabe? Se você fica muito bitolado sobre não, você vai virar um monasta, você vai se isolar do mundo. Mas se o seu pensamento está em como servir melhor a quem não tem, como viabilizar e estruturar a vida do outro, aí você vai ser reconhecido como um santo. Inclusive é o padrão da Igreja Católica em alguns momentos. Essa pessoa se deu tanto que a gente precisa beatificar ela. Não está de todo errado, não. Ser santo, no final das contas, é servir, como Cristo foi santo. E aí, quando você está com a vida toda comprometida, a sua agenda toda comprometida pela necessidade do seu próximo, você não vai ter tempo para fazer aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, que tanto te machuca, e machuca o padrão divino. Temos uma pergunta aqui no nosso Instagram. Essa, acho que vale a pena, acaba acho que tocando bastante a perícope inicial que o pastor Walter expôs sobre
eleitos, né? Por que uma grande parte dos evangélicos no Brasil tem certa dificuldade ou resistência aos termos eleição e predestinação? Pergunta da Iris no Instagram, pessoal. Responder essa pergunta é difícil, né? Mas a gente tem uma noção, quando a gente pensa a respeito da eleição, a gente percebe que isso não é uma obra nossa. Então há uma certa resistência da gente pensar que a gente não depende de nós. E isso é uma primeira abordagem que é difícil para a gente. Isso é difícil até mesmo para quando você vai evangelizar alguém. A gente conhece pessoas, você com certeza conhece pessoas que já ouviram falar de Cristo. Você vai compartilhar do Evangelho, eles vão dizer, já fui da igreja, ou já conheço isso daí, né? E aí ela vai tentar talvez se justificar por causa daquilo que ela fez, daquilo que ela é uma boa pessoa, um cidadão de bem. Só que, na verdade, a eleição nos ajuda a olhar um aspecto muito importante do Evangelho, que não se trata do que eu faço. E essa é uma das grandes diferenças que o Evangelho traz, diferente de qualquer tipo de religião. Não se trata do que eu faço para Deus, se trata do que Ele fez por nós. E a eleição, ela nos ajuda a entender isso. A eleição, ela é bíblica, né? Então, mesmo você de qualquer tradição, e nem querendo entrar nesse debate sobre salvação, mas todas as denominações e grupos teológicos, elas têm uma definição sobre a doutrina da eleição. Então não existe esse negócio, eu não creio, minha igreja não crê na doutrina da eleição. Não existe isso. Você tem uma interpretação da doutrina da eleição que talvez seja diferente da minha, mas a eleição, ela é bíblica. E a resistência, eu vejo, né, tentando resumir a resposta, é nessa ideia de trazer a nós essa menção, de que não se trata de nós, não se trata do que eu faço, não se trata do que eu preciso fazer, mas que o Evangelho é justamente essa mensagem: você não pode fazer nada, foi Deus que fez por você em Cristo Jesus. Então, eu creio que esse seja um fator que talvez traga esse tipo de resistência em relação a esse termo. Perfeito, e aí o senhor já pode complementar, porque acaba sendo uma das perguntas que o pastor Walter enfatizou bem, a questão da eleição, e a pergunta era bem nessa direção, né? Da dificuldade que nós temos com os termos eleição e predestinação. E a outra pergunta também aqui da Letícia foi nesse sentido, de explicar um pouquinho sobre o que é essa ideia de predestinação. Eu creio que essa dificuldade da eleição, além do que o pastor falou, tem na nossa capacidade de querer entender a justiça de Deus. E a gente não entende porque Deus escolhe um em detrimento de outro. Isso soa ruim para nós. Porque a gente quer olhar para a justiça de Deus com os nossos olhos de justiça. Só que a nossa justiça é falha, a nossa justiça é conveniente, Tem uma ilustração de um livro, eu já contei, eu acho que na igreja, de um professor de Harvard chamado Michael Sandel. Ele escreveu um livro chamado Justiça. O pessoal do direito gosta, é um livro ótimo, quem puder ler. Que ele dá é bem rápido a ilustração. Ele diz o seguinte: você é o piloto de um trem que está descarrilhado. E aí você chega numa bifurcação, o trem vai bater, e é um pouco do utilitarismo que a gente falou. Você tem a escolha, de um lado está 50 pessoas e de outro está 3 pessoas. Você tem que fazer essa escolha. E aí é melhor matar 3 e salvar 50. Mas se nessas 50 for os 50 criminosos, estuprador, pedófilo, e desse lado for 3 crianças de 4, 6 anos, agora a nossa justiça já mudou um pouco. Eu vou matar os 50, vou salvar. Mas agora tu tem 50 crianças desse lado, crianças com futuro tudo pela frente, 4, 6, 7 anos, mas nesse lado só tem uma pessoa, sua mãe. Aí a justiça já é conveniente de novo. Então, a gente adapta a nossa noção de justiça àquilo que a gente entende que é conveniente e tal. E essa justiça que é conveniente, seletiva, eu quero olhar para a justiça de Deus. E eu quero dizer assim: não, Deus, é injusto tu escolher um em detrimento do outro. Eu começo a questionar a presciência de Deus com os meus óculos. Eu quero entender como Deus faz. Por isso que eu acho que a eleição, e aí é uma opinião muito pessoal, é um ato de amor. É um ato de amor de Deus pelo seu povo. E eu gosto dessa expressão: aquilo que a Bíblia não fala, meus ouvidos não escutam. E está tudo bem. A gente tem um ponto que a gente vai ter que chegar nisso. Aquilo que a Bíblia não fala, meus ouvidos não escutam, e está tudo bem. Amém. Vamos partir para a próxima pergunta.
Estão chegando Pix, estão chegando os Pix aqui, graças a Deus. Eu estou com a conta aberta aqui, já vou fazer a transferência aqui, inclusive. Eu já fico aqui a pergunta, porque existem alguns Pix que não têm descrição, ainda não vieram a pergunta, mas se você estiver aqui, eu pergunto se você deseja realizar. Fredson Santos Batista. Fredson Santos Batista. Tem alguma pergunta para ser feita? Amém, nos abençoou, olha só, mesmo assim. Enquanto isso, então, mais uma pergunta. Na carta de Pedro, é a fé que os cristãos professam em Cristo que os põe em perigo e perseguição, mas ao mesmo tempo, de uma forma paradoxal, é essa mesma fé que identifica eles como herdeiros legítimos a quem Deus protege. Essa é uma afirmação de Calvino, inclusive, né? Nas nossas sociedades contemporâneas, nos parece que é mais fácil ser cristão hoje em dia. Isso é verdade? Quais são as nossas perseguições e desafios modernos? Aí, agora pode passar para o pastor Henrique, então. Eu acho que são desafios diferentes. Você falar que é mais fácil ser cristão lá ou mais fácil ser cristão aqui. Num primeiro momento, eu tenho a tendência de acreditar que é mais difícil ser cristão hoje, né? Principalmente no mundo ocidental que nós vivemos. Porque nós não experimentamos perseguição. Nós não temos nem ideia do que é ser perseguido, né? Existe aí uma coisa ou outra, de vez em quando vem lá alguma questão que fala de Bíblia, algumas questões que tentam às vezes trazer sobre a igreja, mas nós não temos noção do que é ser perseguido, né? E aí, nesse sentido eu acho que é mais difícil. Por quê? Porque nós ficamos muito satisfeitos com o nosso cristianismo, porque nós não temos que provar este valor da nossa fé. Nós não estamos vendo os nossos pais sendo mortos, os nossos filhos sendo torturados. Nós não experimentamos isso, né? E, de certa forma, a nossa mente meio que se cauterizou um pouco, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, a igreja está sendo perseguida lá na Síria. Não são eles, somos nós, né? A dificuldade, a exigência bíblica para ser cristão é a mesma em todos os tempos. A mesma dificuldade que o apóstolo Paulo teve para ser cristão é a mesma dificuldade que um cristão na Coreia do Norte tem para viver o cristianismo, e é a mesma dificuldade que nós deveríamos ter. Para nós que não estamos experimentando estas aflições do tempo presente, nós deveríamos, eu gostei muito quando o Marco falou, né? Nós deveríamos estar vendo como que eu posso servir aqueles que estão com uma situação pior do que a nossa, né? Que estão passando necessidade por causa da fé. Como que nós, como igreja, qual a resposta que nós estamos dando, né? Eu gosto de Bíblia, né? Eu tenho uma página de uma Bíblia que é usada para evangelismo na Coreia, que é só uma página. Eles colocam num balão, espera o vento, e aí eles vão soltando aquelas páginas da Bíblia para entrar na Coreia do Norte, né? E aí o cristão que encontra, quando ele encontra, ele vai memorizar aquela página. Por quê? Porque ele chega e fala assim, olha, eu encontrei Marcos 1, né? E aí ele pega e fala, olha, eu nunca ouvi Marcos 1, fala para mim. E aí ele pega e declama Marcos 1 para que ele escute. Aí ele pega e fala, eu tenho aqui um pedaço da carta de Paulo, né? Eu nunca ouvi, fala para mim, né? E nós não experimentamos esse tipo de dificuldade. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, né, e falar, não são eles, somos nós. Então, o nível de dificuldade para mim é o mesmo. Pode.
Quando o povo judeu era perseguido no Antigo Testamento, a gente percebe um padrão de dominação sobre o povo, que a gente pode chamar de dominação primitiva, né? O pessoal da Babilônia ali, os assírios, os medos, os persas, né? O próprio Egito. Sempre que ia dominar o povo, havia uma espécie de domínio primitivo. O domínio primitivo se caracterizava principalmente pela ferramenta da desumanização, despersonalização daqueles indivíduos que eram dominados. Portanto, quando uma nação era dominada, ela era despersonalizada, perdia-se a língua, destruía-se os templos, para que não houvesse cultos aos seus deuses, mudava-se os nomes, vocês lembram, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, os nomes eram mudados, até a língua era corrompida. Vocês percebem quando o pessoal volta do cativeiro ali com Zorobabel, com Neemias, eles já não têm mais acesso tão claro às escrituras que eram hebraicas, porque eles já tinham uma língua misturada, né, que era o aramaico ali. Então, eles estavam sempre em tristeza quando eram dominados, uma tristeza profunda. Daí vem salmos como junto às margens da Babilônia, nos assentávamos. Por quê? Porque eles tinham perdido a identidade deles, a personalidade deles, né? Aí, o que acontece? Isso gerava tanta angústia, tanto incômodo, que por mais tempo que eles estivessem sob o domínio da outra nação, eles não se conformavam. Eles o tempo inteiro queriam revolução, revolução, motim, motim, motim. Enfim, isso gerava muitas guerras entre o reino e facilmente esses impérios caíam. O Império Romano, que é o império que está dominando, já quando Cristo vem no Novo Testamento, não dominava as nações dessa maneira primitiva. Havia uma sofisticação na maneira como eles dominavam. Eles entenderam que se não despersonalizar, as pessoas ficam em paz. Eles inventam a ideia do pão e circo. Então, o povo judeu está debaixo do domínio de Roma, mas tem as sinagogas, tem o templo, tem a possibilidade e até o incentivo fiscal diante da classe religiosa para que se desenvolva a religião do povo. O povo fica feliz. Estou cultuando meu Deus. Não muda meu nome, não muda minha língua, não muda minha roupa. Eu tenho inclusive meus feriados agregados ao calendário calendário romano. E isso faz com que o Império Romano seja um dos maiores e mais bem-sucedidos e mais longevos impérios sobre a terra. O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Eu quero dizer que nós, enquanto sociedade ocidental, século 21, a impressão que a gente tem é que a perseguição não está aqui, mas ela se sofisticou. E eu quero dizer uma outra coisa. Houve uma sofisticação da perseguição. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero dizer é que, além disso, do ponto de vista histórico, que é uma opinião de boa parte dos historiadores que estudam, né, enfim, a ciência da história, do ponto de vista da maior parte deles, uma sociedade que andou para frente, ela nunca volta para trás. Não existe caso dentro da história em que uma sociedade que, enfim, matava por isso, isso e isso, andou nesse sentido para frente socialmente, mas alguns séculos depois voltou a matar pelas mesmas razões. O que eu estou dizendo é que Auschwitz não acontece novamente. Não acontece novamente. Mas o preconceito se adapta. Vocês entendem? É só isso, só quero dizer isso, que a perseguição está aqui entre nós, mas está muito mais difícil hoje em dia você lidar com ela, porque está sofisticado o rolê. Os nossos filhos, nossos pais não morrem mais queimados como em Roma, mas os nossos filhos e os nossos pais morrem. E eu não estou falando da morte física. São entregues às ideias, às ideologias e às questões e a forma de ver o mundo que domina lá fora. É tão sofisticado e tão difícil de se ver que a maioria de nós já está morto nessa perseguição. E a gente está aqui diante de vários cadáveres. Essa aqui é a grande verdade. Avançando, gente, não dá de fugir com a nossa bancada presbiteriana. As perguntas recorrentes são sobre predestinação. Mas é quase que um assunto também econômico de como funciona isso. Como é essa coisa de predestinação? Eu acho que realmente a galera
ficou curiosa, ouviu falar, aí, né? Talvez esteja tendo esse primeiro contato com um movimento que já vem acontecendo, nessa espécie de novo calvinismo e tudo mais. Então, como o senhor explicaria, pastor Walter, para uma pessoa que ainda não compreendeu, ainda não entendia o que é essa história de predestinação, como funciona essa coisa de calvinismo aí, o que tem de diferente? Porque é uma pergunta recorrente, e aí o senhor já vai ter que se virar com essa outra aqui também. Por que o cristianismo ortodoxo, não sei o que quem pergunta também quis dizer com ortodoxo, porque o cristianismo ortodoxo compreende de forma diferente do modelo de compreensão feito pelo Ocidente? Talvez ache ele que se remeter a uma tradição mais oriental, não sei. Tendo em vista o Ocidente ver a salvação como algo forense, ou seja, de novo, nós temos agora mais temas calvinistas, justificação forense. Como funciona essa coisa também, pastor Walter? A ideia forense, eu acho, vai muito da ideia que o presbítero Anderson Mariano falou sobre essa ideia de justiça, né? E aí a gente pega muito no caráter histórico a ideia que Lutero tenta trazer também com a ideia de justificação pela fé. Então, quando a gente olha para a vida de Lutero, a gente vê alguém totalmente angustiado e que fez uso do sistema sacramental da Igreja Católica durante toda a sua vida e não encontrava satisfação nela. Então ele fez uso da penitência, ele fazia confissões, o Justo Gonzalez ele fala muito isso, ele fazia confissões, aí ele saía do confessionário e se sentia mal porque ele lembrava de outros pecados que ele tinha que confessar e voltava para o confessionário de novo. Então era alguém que tinha pavor, e isso ele diz nos seus escritos com o termo justiça de Deus, porque ele via na Escritura, Deus é santo, eu sou pecador. Então se Deus é santo e eu sou pecador, ele como justo, ele como certo, então Deus ele vai me condenar, porque ele é santo, ele é justo. E então quando ele encontra essa ideia da justificação pela fé, ele diz, é como se as portas do paraíso se abrissem, as Escrituras têm um novo sentido para mim. Então eu não sou justificado pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo na minha vida. E então ele desenvolvendo isso mais, ele pega então de Agostinho esse conceito de que Deus, ele nos justificou em Cristo, ele justificou os eleitos. E aí entra essa ideia de predestinação, no sentido de que Deus, ele me escolheu, não fui eu que escolhi ele, mas esse ato de eleição, ele ocorreu antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo. Então, por um ato decretivo de Deus, por um ato soberano e gracioso, ele me escolheu em amor para ser dele. E aí essa eleição, aí já pegando Calvino, ela não atinge só o fim, a eleição atinge os meios também. Então, esse Deus ele é tão maravilhoso que ele faz isso de uma maneira que ele percorre também as formas pelas quais eu chego a essa eleição no tempo. Então, Deus não simplesmente me escolheu para ser salvo, mas ele escolheu a forma pela qual eu sou salvo. E aí a gente entra em outro conceito muito importante também, que é o conceito da providência, que é uma das doutrinas que eu considero a mais maravilhosa que tem na Escritura, uma das mais maravilhosas, só que também uma das mais misteriosas, porque a gente não consegue entender de forma completa. E aí, talvez, decepcionando muito as respostas, né, as perguntas que foram feitas, a gente, também pegando um pouco o que o Anderson falou, a gente vai até o ponto em que a Escritura fala, mas a gente não consegue dar todas as respostas sobre isso. Então, quando a gente pensa em Gênesis 50, que é um dos textos que eu acho maravilhoso, né, que é a ideia de José, quando José chega para os seus irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, intentou para o bem. Então, o que José está falando para os seus irmãos é, vocês planejaram o mal contra mim, só que Deus ele já tinha um plano que era muito maior do que o plano de vocês, é o plano da providência. A gente pode pensar, o que José fez para fazer aquilo ali com ele? José não tinha feito nada em termos, ele era um inocente, mas seus irmãos o levaram para se tornar um escravo e ele sofreu aquilo que sofreu. Depois ele chegou numa posição de governador e aí depois a mulher de Potifar faz aquela acusação contra ele, vira um prisioneiro e tudo aquilo aconteceu e a gente entende no final que foi para a preservação da vida da família de Israel, da família de Jacó. E Deus quis que as coisas acontecessem daquele jeito. Mas a gente não tem um porquê do porquê que Deus quis daquele jeito. A gente tem a noção de que Deus ele planejou tudo isso para o bem.
Mas a gente não tem as minúcias, a gente não sabe o porquê que ele planejou dessa forma. Mas ele planejou. E José, talvez ele não entendia na hora, a gente também não tem esses dados, mas no final ali, terminando o livro de Gênesis, ele fez essa declaração maravilhosa. Vocês planejaram o mal contra mim, só que Deus já tinha planejado tudo para o bem. Então, essa noção é uma noção que foge até de qualquer tipo de especulação, porque ela é bíblica, né? Então, assim, é uma coisa que nos faz pensar na maravilha de Deus, que faz pensar na nossa pequenez e que nos leva a descansar nele. Agora, também decepcionando a pergunta, sobre por que a tradição oriental ela caminha dessa forma, eu não sei, eu não estudei a teologia oriental, a teologia ortodoxa, eu vou ter que ficar devendo essa resposta, tá? Mas dentro da pergunta, eu acho que posso dizer isso. Perfeito. Uma outra pergunta de nosso amigo aqui, o Everson fez o Pix também, nos abençoou, e também mandou aqui no direct. E é muito interessante porque caminha também nessa direção ainda, para tentarmos tocar novamente no assunto. E essa eu vou direcionar para o presbítero Anderson, porque é uma pergunta para um economista, claramente também, temos dois já, né, por aqui. Se a salvação é pela graça, mediante a fé, onde se enquadra a figura do galardão visto no Novo Testamento? Seria uma espécie de prêmio pelas obras feitas? Como isso coaduna com a salvação pela graça? Como isso coaduna com o fato de no céu não haver distinção? Uma pergunta feita pelo nosso amigo Everson. Olha aí, metade da bancada é de economista. Então, a pergunta natural é: que tipo de investimento é mais rentável? Tal, né? Sempre chega isso. A gente estava discutindo, eu e o Marcos, quando terminou, sobre esse conceito de igualdade e equidade, né? Não sei se vocês lembram uma figura que eu mostrei, igualdade e equidade. No céu vai ser igual ou vai ser equidade? Esse conceito que no céu nós teremos igualdade, mas no céu nós teremos seres diferentes. E aí já como que Deus se relaciona com seres diferentes? No céu nós teremos o galardão, e aí como que vai ser distribuído conforme... Eu costumo muito acreditar no amor de Deus, e o amor de Deus para mim responde muitas coisas. Eu gosto essa definição de amor incondicional que tem no livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, quando ele diz assim: não há nada que você faça para Deus te amar mais, e não há nada que você faça para Deus te amar menos. Isso me salta aos olhos, e eu me seguro, e eu recorro em vários momentos a esse amor. Quando eu imagino uma relação com Deus, vai ser uma relação amorosa sempre, uma relação em que não há nada que eu faça, não é condicional, para Deus me amar mais ou me amar menos. Esse conceito de Deus é amor, muitas vezes a gente deturpa. A gente não consegue entender que Deus é amor, e a gente se apega num versículo que não está na Bíblia, mas a gente gosta de citar, que é assim: se você não vem pela dor, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. A gente quer apregoar em Jesus em Deus uma imagem pesada, quer dizer que Deus faz alguma coisa mais dura, diz assim: Deus é justo, né? Porque a gente não entende a dimensão desse amor. Para nós é complicado entender um Deus que é completamente amor. E eu acho que esse amor de Deus responde a essas relações. Como eu estarei num ambiente de graça, de céu, eu estarei com aquele ser que me ama incondicionalmente. E eu estarei vivenciando a expressão desse amor. Não sei se eu mais confundi, eu acho que eu fui mais subjetivo do que objetivo, mas eu acho que a resposta toda dessa relação está no amor incondicional de Deus por mim. A próxima pergunta é: e os bitcoins vão... tem mais uma aqui que acaba tocando na questão da expiação limitada. Se a predestinação é a escolha justa de quem vai ser salvo ou não, Jesus não morreu por todos, e sim somente por quem foi escolhido? Nessa eu vou deixar os senhores se resolverem para ver quem vai responder. Eu comecei. Essa é fácil. Evangelho de Mateus, né? Lá em Mateus. Não, mas Ele é um deboche, né? em Mateus, capítulo de número 26, quando vai falar a respeito
da crucificação de Jesus, quando Cristo vai falar a respeito da ceia, ele, no verso 28, ele fala assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não é de todos, certo? A expiação é limitada, né? Cristo morreu por muitos, para a remissão de pecados. E aí a gente fica com um problema, porque a gente quer agora delimitar quem são esses, né? Eu gosto quando Paulo vai tentar explicar a soberania de Deus na carta aos Romanos. Ele começa no capítulo 8 de Romanos, ele vai falar que não há condenação para aquele que está em Cristo. Aí ele entra no capítulo 9, ele vai falar então da escolha de Deus, da escolha soberana de Deus em relação aos judeus, e ele vai seguir falando a respeito desta soberania de Deus no capítulo 10, e ele vai crescendo até que ele chega no final do capítulo 11, né, que ele percebe que ele não tem saída, ele vai tentar explicar Deus, e ele chega no momento que ele fala assim, olha, até aqui não dá mais. Aí ele pega e fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, você quer entender predestinação? Presta a Bíblia aqui, né? Eu não estou crente raiz, eu estou com ela só assim. Predestinação, para você entender de fato e de verdade, é se colocar debaixo da palavra de Deus, certo? E entender que a sua limitação, né, não permite que você vá além, certo? Predestinação é estar debaixo da palavra de Deus, né? É um conceito bíblico, é um conceito exposto nas Escrituras e que nós aceitamos pela fé. O dia que você falar assim, eu entendo porque Deus escolheu, você subiu no patamar de Deus. Desça daí, porque esse lugar não te pertence, certo? Mais alguém quer complementar? Eu acho que todo mundo só quis dizer sim, é isso aí mesmo, né? Não, depois dessa daí não tem como. Depois dessa ilustração, né, ficou muito claro. Mais uma pergunta que com certeza vai exigir dos senhores muitas explicações. Fora de Calvino, há salvação? Essa pergunta mesmo enviada. É sério mesmo? É Você sério. não tá brincando. A pergunta, vamos passar para o não, mas o melhor é que é uma conclusão. Afinal, fora de Calvino, há salvação? Com certeza. Sim, a salvação. Inclusive, se a gente, enquanto calvinista, né, que somos, eu sobretudo, estou ficando bastante calvinista. Eu estou ficando bastante, estou ficando cada dia que passa mais calvinista. Eu chego já lá. Ele é hiper calvinista. Hiper calvinista, né? Aqui. Mas assim, isso é uma questão assim de paradoxo. Eu vou elaborar um paradoxo. Vou elaborar um paradoxo aqui. Se o que Calvino traz para a gente é bem complicado de chamar de calvinismo, isso é historicamente aceitável, então, enfim, já estamos nessa, vá lá. Mas Calvino vem de uma tradição, né, agustiniana, paulina, cristológica, abraânica, desde a eternidade, né? Assim que a gente entende que é um conhecimento que vai progredindo a sua revelação. Então, mas enfim, como é historicamente aceito enquanto calvinismo, vamos lá. Se Calvino vai trazer para a gente a ideia de que a salvação é pela graça, né, que é uma coisa altamente luterana, né, usar essa coisa de salvação pela graça, o justo viverá pela fé, fé nesta graça, enfim. Se a salvação é pela graça, e a gente abraça isso maravilhado, que coisa linda de se dizer, e em seguida a gente reduz a salvação ao calvinismo, a gente quebra com a lógica de Calvino. Entendeu? A gente elabora um paradoxo aqui. Porque Calvino vai dizer que a salvação é pela graça. E a gente vai dizer, é isso mesmo. A salvação é calvinista, já não é mais pela graça. Então sim, há salvação fora de Calvino, a ideia deve ser essa, nós precisamos entender, inclusive nos libertar um pouco, caso seja a sua situação, né? Você está muito preso a Calvino, né?
nos libertar um pouco da imagem do Calvino histórico e entendê-lo conectado a uma longa linha, como diria Steve Lawson, né? Uma longa linha de proclamadores da doutrina da graça. É até melhor se libertar do termo calvinista e se conectar a esse termo doutrina da graça, né? Que vai para além de Calvino, vai anterior a ele, vai para posterior dele também. Mas sim, é isso. Agora, se você faz esse tipo de pergunta simplesmente por preconceito com o calvinismo, a sugestão é que você se conecte a Calvino histórico. Por isso que é outro paradoxo aqui. Eu adoro paradoxo. Eu venho da arte, então para a gente tudo é um problema a não ser resolvido. Então, se conecte a Calvino. Abra mão do seu preconceito e vá ler as Institutas, vá entendê-lo dentro da estrutura que ele vivia ali, e vá ler suas mensagens, seus sermões, vai entender. Porque, poxa vida, criticar só por puro preconceito é um equívoco enorme, né? Seja qualquer crítica que seja, você precisa conhecer o outro lado e, enfim, é isso. Amém. As Institutas não são inerrantes, né? Então, pode falar. Eu me considero, por ser presbiteriano desde pequeno, eu tive uma criação muito conservadora. Ainda hoje eu tenho dificuldade até com palmas. Eu não sou bem, eu não consigo esse ritmo, essa coordenação motora de acompanhar uma música e bater palma. Eu ainda estou aprendendo a andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo. Até sozinho, então. Meu Deus, aquilo ontem o meu filho fazendo, eu admirado. Putz. Mas eu entendo que essa defesa calvinista muitas vezes é uma defesa rasa. A gente se apregou a costumes, a coisas que não tem nada a ver com isso. E a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Calvino, a reforma em si veio contra o que estava pré-estabelecido, era a mudança. O cantar na igreja era de um jeito, a gente começou a cantar o Castelo Forte. Não se podia falar com a Bíblia na sua língua, era em latim, agora vinha na língua específica tal. Daí a gente recebe uma herança americana, europeia, de um louvor mais... até 15 anos atrás lá na igreja, o louvor era só com órgão aqui, um teclado e tal. A gente recebe essa herança, costume, e a gente acha que isso é doutrina. E aí a gente tem dificuldade com ritmos brasileiros, a gente tem dificuldade com expressões idiomáticas, porque não, isso aí já é avacalhação, como diz o Acriano, né? Isso aí não é de Deus. Mas tem muita coisa que se apregou no calvinismo que não é nem doutrina, é costume herdado, que a gente assume, às vezes a gente não contrapõe, mas não é mesmo doutrina. E eu acho que isso, às vezes, esse preconceito conosco é um pouco disso. Amém. Pastor Henrique? Fora do calvinismo há salvação, é interessante porque, assim, todas as perguntas que foram feitas aqui sobre eleição, sobre predestinação, ninguém citou Calvino. Ninguém citou nenhum teólogo, ninguém citou, todas foram respondidas citando a Bíblia. Mas há um ranço, né? Porque Calvino falou, né? Ok, Calvino falou, eu concordo com Calvino, e se Calvino não tivesse dito, eu mesmo diria, porque eu só falei o que está escrito, né? Calvino não é inerrante, e em momento nenhum o calvinismo se propôs a dizer que o calvinismo é o único meio de salvação. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz, né, Calvino só reproduz que não há salvação fora de Cristo, que Jesus Cristo é o único meio de salvação, né? Então, todas as vezes que alguém quer questionar a predestinação, a minha primeira questão olha, primeiro me explique Efésios capítulo 1, certo? Que diz literalmente que eu fui predestinado, está escrito. E como eu disse, isto tem um poder, né? Está escrito. Você pode usar argumento filosófico, você pode usar uma série de tangentes, né? Mas no final da história, né, a predestinação está escrita e você não tem como sair dela. Pastor, mas tem aqui uma série de versículos que fala a respeito da escolha do homem. Sim, tem, né?
E é por isso, então, que eu fiz aquela brincadeira, né, de você se colocar debaixo da Bíblia, né? Por quê? Porque aquilo que foi revelado pertence a nós. O que não nos foi revelado não nos pertence. Deuteronômio 29 vai estar sempre diante de nós. Nós não vamos conseguir explicar a mente de Deus, meus irmãos, né? E essa tentativa, e é por causa disso, é porque nós queremos fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para, como que se eu pudesse merecer a salvação. Então, no mínimo, eu tenho que aceitar Jesus, né? Levantar a mão, eu tenho que vir à frente, né? Mas a Bíblia diz, né, que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Morto não levanta a mão, morto não vai na frente, né? Então, o negócio é o seguinte: Jesus te escolheu. Mas eu não creio, eu creio que foi eu que aceitei. Então, de novo, uma brincadeira. Todo calvinista de joelhos, ele é arminiano. E todo arminiano de pé, ele é calvinista. Por quê? Porque quando aliás, eu inverti o negócio. eu inverti a brincadeira, né? Quando um calvinista está pregando, todo calvinista de pé, ele é arminiano. Eu inverti. Quando ele está pregando, quando ele está evangelizando, não tem jeito. Você vai falar assim: você quer entregar a sua vida para Cristo? Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa mudar de vida. Então, o calvinista, na evangelização, ele tem que se submeter a isso, né? Mas o arminiano, quando está de joelhos, né, ele tem que ser calvinista. Por quê? Porque ele não vai virar e falar assim: Senhor, eu fui bom, eu fui um cara, né, 10, eu escolhi Jesus, eu escolhi a melhor parte. Não, ele vai orar como? Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, muito obrigado porque o Senhor me salvou, muito obrigado por causa da sua graça, muito obrigado. No final da história, meus queridos, nós vamos chegar diante de Deus somente pelos méritos de Cristo. E aí não importa se você é calvinista, se você é arminiano. Se não for por Jesus, todos nós estamos condenados ao inferno. Amém? Pastor Walter? Então, só complementando o que já foi falado, né, olhando para a própria proposta de Calvino, você observa esse ideal dele de fazer algo que abraçasse todo o movimento de reforma. A gente observa isso pela proposta dele em relação à Santa Ceia. Se você quer olhar um livro depois do Hermann Sasse, Isto é o Meu Corpo, é um luterano, ele mostra o debate que houve entre Zwinglio e Lutero, né, sobre essa questão da ceia. Então, enquanto Lutero queria enfatizar isto é o meu corpo, Zwinglio tinha uma visão da ceia muito mais como memorial. E aí depois Calvino ele tenta formular uma visão, e a intenção dele é que fosse algo que tanto agradasse os zwinglianos quanto os luteranos. Então a proposta de Calvino em relação à ceia é algo dialético. Então é algo que pudesse abraçar a todos os movimentos de reforma que estavam tendo ali no século XVI. Então, quando a gente olha para a própria vida de Calvino, a própria obra que tem o nome Instituição da Religião Cristã, né? A obra dele era uma ideia de tentar sistematizar o conteúdo da reforma, que Lutero foi aquele que propagou. Ele queria ser alguém que pudesse contribuir organizando aquilo que foi o movimento. Então a gente percebe no próprio Calvino essa ideia. Ele não tinha essa ideia exclusivista, né? Então, assim, tentando responder essa pergunta, quando a gente olha para a própria vida de Calvino, a gente observa esse ideal que ele tinha de mostrar como a salvação não está restrita a um gueto, mas ela é para todo aquele que crê. Amém. Além dos nossos temas calvinistas, temos um outro emaranhado de tema que se repete aqui, que é sobre questões escatológicas. São questões escatológicas, eu também não sei quem vai responder, mas estão me perguntando muito por aqui também. Como é esse negócio de arrebatamento? Como é que é esse negócio de últimas coisas? Nós conheceremos os nossos irmãos no céu? Estão perguntando aqui, sou apenas um mensageiro. É isso mesmo, pior que tem mesmo. Vamos lembrar... vai ser indeferida a pergunta, já que não tem... vamos lembrar dos nossos irmãos no céu? Olha aqui, tudo que você vai falar a partir disso, né, é elucubração, né? A Bíblia fala muito mais até do inferno do que do céu, certo? Apesar do versículo não estar ligado à salvação, não estar ligado à eternidade, mas literalmente,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Particularmente eu creio que nós vamos lembrar uns dos outros, mas aí eu sei qual que é a próxima pergunta, né? Mas e se o meu pai ou se o meu filho não foi salvo, eu não vou ficar triste no céu, né? Então, de novo, eu vou parar onde a Bíblia para, certo? A Bíblia não trata dessas coisas, né? Então, eu sei que eu vou para lá, e eu sei que vai ser o melhor lugar para estar, né? Mas eu creio que nós vamos nos reconhecer uns aos outros. Eu creio que nós vamos ter um corpo revestido de glória, tal e qual Cristo, parecido com Cristo. E se Cristo, na sua ressurreição, com seu corpo glorificado, ele comeu, então eu creio que eu vou comer, né? Lá a Bíblia fala da árvore, que eu vou poder agora comer da árvore da vida. Então, né, vai haver isso. Mas a Bíblia não entra nesses detalhes, né? Então, igual ontem o Marco falou das ruas de ouro, é exatamente por quê? É porque aquilo que as pessoas matam e morrem, na glória é piche, né? As pedras preciosas é enfeite de muro, né? Aqui o povo coloca caco de vidro, na glória vai ser jaspe. Então, né, a gente às vezes quer entrar numas áreas, em uns terrenos que a Bíblia não entrou, né? Então vamos conhecer a Bíblia, porque se a gente conhecer a Bíblia já está bom demais, porque ir além, né, é entrar no terreno da heresia, e isso eu não quero caminhar nesse terreno não, ele é pantanoso. Já vi que a gente não conseguiria fazer uma mesa sobre escatologia, porque a galera realmente, olha só, estão perguntando até sobre pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e afins. Passa o microfone. Tem um ali também. Eu no seminário, eu fui o pior aluno de escatologia. Pior aluno mesmo, assim. Claro, gente, por ser criado na presbiteriana, é claro que o amilenismo, ele é a perspectiva escatológica que mais com a qual eu mais me adapto, assim. Mas a verdade é que eu fui de peito aberto durante todo o semestre de escatologia. Na verdade foi até mais do que isso, ouvindo cada uma das perspectivas e tentando entender o ponto de vista delas e tudo. Mas no final das contas eu ficava, como o pastor falou, gente, pelo amor de Deus, gente, não é. O pessoal fala com tanta certeza, levanta a bandeira, e é uma coisa que não aconteceu ainda, sabe? Mas enfim, mas o que eu quero dizer não é nem sobre isso não. Eu fui um péssimo aluno de escatologia, então eu teria dificuldade de defender aqui o amilenismo e tudo mais. Agora, uma coisa que é curiosa para mim é a questão de por que os pensamentos escatológicos, sobretudo os mais trágicos, são tão importantes. Por que essas questões são tão importantes? Então eu não peguei o microfone para dar nenhuma resposta não, eu peguei o microfone mesmo para alugar um triplex, entendeu? Para fazer pergunta para vocês. Por que é tão importante? Será que é porque a gente tem visto o mundo de Deus com um olhar de desprezo? E por isso a gente quer mais que tudo pegue fogo? Será que a gente se encanta tanto e tem tanta fixação nessa coisa da escatologia, do apocalipse, do Armagedon, da guerra, porque a gente olha para os nossos semelhantes com um ar bélico, né, beligerante? A gente está na narrativa do nós contra eles, e a gente quer mesmo que o mundo se exploda, sabe? Porque se for por essa via, eu acho que a gente está olhando para o apocalipse pela perspectiva completamente equivocada. Certamente a gente vai chegar a conclusões erradas. Então fica aqui essa pergunta. Enfim, eu acho que nós precisamos nos lembrar de que a igreja de Cristo está hoje no mundo, sabe? Hoje no mundo, e tem uma razão para isso acontecer. Existe uma razão de ser. E Pedro não foi apocalíptico quando aconselhou os irmãos que estavam dispersos, né? Embora ele fale sobre a eternidade como uma esperança vindoura, para que eles aguentem firme a perseguição no mundo, Pedro não colocou eles contra os outros, né? Pedro falou: sirva, você que é servo aí, sirva seu Senhor como a Cristo. Você esposa casada com um cara que não é cristão, sirva seu marido, santifique ele, sabe?
Sirvam o mundo de Deus, amem o mundo de Deus, estejam aí, não sejam ansiosos ao ponto de se desconectarem de onde vocês estão hoje e irem para uma realidade que ainda nem chegou. Enfim, fica aí a pergunta no ar: por que essa fixação existe? No Apocalipse, não sei o que, das contas. De onde é que vem? Da onde vem essa fixação da gente? Será que a gente já não é essa pessoa que anda por aí odiando o mundo todo? E aí a gente pensa muito em Apocalipse porque a gente queria que isso aqui tudo pegasse fogo, sabe? Será que a gente não, o problema não é nosso? Será que a gente não está com algum problema teológico, missiológico, cristológico, antes de ser escatológico? Sabe? É isso. Marco, antes de você passar, eu acho que é interessante uma das perguntas que eu havia feito e que conecta com a nossa questão dessa primeira carta de Pedro, e que eu acho que a produção do Candeeiro, essa tua produção em relação especialmente ao outro, essa ênfase sobre o outro, pode ser bem-vinda aqui em relação também ao lugar da arte nisso. Então, embora sejam temas frequentemente trazidos por Pedro, as ideias de santificação, sofrimento, peregrinação, o mundo moderno também parece caminhar quase que para um lado oposto, né? Para uma sociedade paliativa, anestesiada, que foge, ignora a dor, que busca o igual, que busca o pertencimento. Como lidar hoje com a dor, com a ausência do outro, com o sofrimento, e qual o lugar da arte nisso? O lugar da arte nisso é o lugar que ela sempre teve. A arte é disruptiva. A arte ela é por natureza transgressora. A arte tem que transgredir. E aí eu vou trazer para o universo que eu estou mais adaptado, que é da música congregacional, né? Eu penso que os compositores hoje que fazem música congregacional, que de longe podem parecer artistas, não são. Porque a gente faz uma música, uma arte, algumas aspas aqui, a gente faz uma música que serve simplesmente para manutenção de um status quo. Eu estava conversando ontem na mesa com o pessoal no jantar. Todos vocês estavam lá, né? Eu contei, realmente tinha todos vocês lá no jantar ontem. Então eu estava conversando com o pessoal lá na mesa e falando que boa parte das canções que são feitas hoje na igreja, elas são sedativas. É para manutenção dos doentes. É para que a igreja de forma geral continue assim, ó, sedata. Então é mais uma música que chega, mais um tempinho que eu fico aqui. De repente chegou o coletivo Candeeiro, com uma loucura, na mesa tem tudo, tem branco, tem preto, tem homem, mulher, e quem tem outro jeito, a pessoa faz... Entendeu? Sair do sedativo para adrenalina, e transgride, entendeu? Causa um efeito disruptivo. Eu preciso pensar, peraí, alguém me levantou da minha cama, tira isso aqui, eu preciso pensar, que bexiga foi essa que esse povo falou aqui, entendeu? Enterra aqui antes o teu nome era Tupã. É outro negócio que, né, causa despertamento. Se tu é viral, eu sou varal. É um negócio despertando, sabe? A ideia do coxo de retalho é ser uma adrenalina na veia da igreja. E não à toa a gente diz dentro do coxo de retalhos, porque ele usa essa metalinguagem de dizer de si mesmo dentro de si, uma coisa absurda. Não ouçam. Mas o coxo de retalhos dentro de si mesmo vai dizer que aquilo que a gente está fazendo é música de igreja, feita na igreja. Quem compôs o coxo de retalhos são eu e meus amigos. Eu posso dizer sobre nós somos cristãos. Todos nós criados, rato de igreja. Nascido, balançado do colo de um irmão para o outro, igual os filhos desse rapaz aqui. Ele fica doidinho sem saber onde é que ele botou o filho. Daqui a pouco ele está voltando para casa com o filho do outro. Ai, meu Deus. Pensando que é o dele. Então, quem compôs Coxa de Retalho não foi Caetano Veloso, não. Não foi um esquerdinha de Universidade Federal, não. Foi presbiteriano, foi congregacional, foi batista, foi jovem de igreja. É música de igreja, feita no chão da igreja. Para a igreja. Cantar na igreja. Entendeu? Por mais que isso pareça maluquice. Mas para mim é esse que é o lugar da arte. A arte precisa gerar nas pessoas que estão tendo contato com ela essa consciência do outro, de si, do universo à volta, da divindade. Se ela é só mais uma música que vai me manter no meu mesmo padrão de comportamento, status quo, superficial, para mim eu não chamo isso de arte, eu chamo isso de indústria. A indústria usa a ferramenta da arte, mas ela é indústria.
ela é indústria. Eu não lembro o começo da conversa, fui para um lugar que não tinha nada a ver, não lembro o começo da pergunta. Tem uma coisa com Pedro, né? João, mas é isso aí mesmo, tá. É que eu queria fazer uma ponte perfeita com o Pedro, o pessoal falou assim, uau. Acabei que eu não consegui, realmente. Fracassei miseravelmente. Aproveitar agora, o Crisley está aí com o microfone também. Eu vou pedir que, se você fez o nosso Pix, se você fez a sua colaboração e não teve a oportunidade de perguntar, ou eu não li a sua pergunta, você levante a mão. O Crisley está com o microfone, você vai ter a oportunidade de fazer essa pergunta para a gente. Como não temos ninguém com Pix, para quem não fez também, fique à vontade. Olá, bom dia. Eu me chamo Carol. Eu acho que a pergunta é mais light. Bom, como a gente está falando de eleição, né, somos eleitos para quê? Isso me remete a vocacionamento também. Eu acredito que todo mundo tem esse desejo, esse incômodo de, tá, ok, fui eleito, eu preciso me posicionar. E a palavra diz, né? Uns foram chamados para serem mestres, outros doutores, enfim. Então, eu gostaria de fazer a pergunta aos senhores, como vocês acharam esse seu lugar, esse seu posicionamento dentro da igreja, né? Já que a gente é um organismo vivo, enfim, a gente precisa desse posicionamento. Essa é a pergunta, como vocês acharam essa vocação, né? Esse propósito dentro do corpo? Posso começar. Eu digo lá na igreja que servir a Deus é movimento. Eu não consigo encontrar essa caminhada remete a caminhar, e a gente está parado nisso. Tem um texto em Timóteo, quando Paulo, falando para Timóteo, ele diz que ele era perseguidor e mesmo assim Deus o chamou para o ministério. Eu acho que cada um tem um ministério na igreja, cada um tem a acrescentar no corpo. Algumas coisas chamam a atenção, aquele que prega, aquele que toca, mas será que é só isso? E esse ministério de servir, lá na igreja tem um senhor que ele tem um dom de pregar individualmente, ele não consegue falar em público, mas se ele senta aqui, ele já está te evangelizando, e rapidamente. Eu acho que passa pela percepção de quem você é no corpo, porque tem uma ilusão que eu só estou servindo se eu estiver pregando, se eu estiver dando aula, e eu me incomodo, eu ia até dizer isso na palestra e acabei esquecendo. Eu me incomodo com algumas frases que a gente fala para Deus. No culto a gente conversa com Deus, né? Eu falo com Ele através da oração, das músicas, e Deus fala comigo através da palavra. Aí lá na igreja, não sei se aqui cantava, antigamente tinha um cântico que era assim, ó: abro mão da minha vida, abro mão dos meus planos, não tem? Daí eu ficava olhando o irmão abençoado na bênção, na unção, cantando. Terminava o culto, eu ia falar com ele: mas Deus te chamou para coordenar a oração 5 horas da manhã. Posso não, tenho meus planos, mas tu não abriu mão lá na hora do culto, foi já. Cara, tem uma pessoa lá na igreja que eu acho que deve ter aqui também, o nome dele é Suporte. Eu convidava alguém assim: hein, tu pode ser professor de escola dominical? O cara diz: não, eu posso ser suporte, mas dar aula não dá. E aí a gente vai não se vendo no corpo, porque a gente não tem essa disposição. Só é chamado para trabalhar quem não tem tempo. Pode fazer essa conta. Aqueles que têm tempo vão continuar não fazendo nada, mas aqueles que são muito enrolados, esses vão ser chamados, porque vão se enrolar mais. Eu queria ampliar um pouquinho mais também para falar do conceito de vocação geral. Teve uma certa vez que um pastor estava na saída do culto, né? E aí chegou uma irmã e falou para ele: nossa, pastor, sou um privilegiado, né? Mas por quê? Porque o senhor trabalha para Deus, né? O senhor vive da palavra de Deus. Eu não, tenho que lidar com papel todo dia, fazer despacho, fazer ofício, fazer não sei o quê. Então, assim, o que essa irmã ela tem em mente? Ela tem em mente que o trabalho do pastor é uma vocação para Deus, e que o trabalho dela é uma vocação secular, é uma vocação do mundo. Só que isso não é bíblico. Isso é um traço que a gente carrega, mas não é algo que a gente vê na Escritura. A Escritura vê que Deus nos chamou para sermos o seu povo, e Deus quer que a gente glorifique Ele em todas as coisas. Então, se nós somos de Deus, somos inteiramente dele, então tudo que nós fazemos é para Ele, é dele. Então tem que fazer com que
cada ato, cada expressão da minha vida seja uma forma pela qual eu glorifique a Deus. E isso é algo que é muito arraigado em nós. Então, muitas vezes a gente pensa, né, que às vezes para servir a Deus, a gente precisa fazer algo para a igreja. E como o presbítero Anderson falou, é importante que a gente sirva na comunidade onde a gente está. A gente não pode ser simplesmente um membro que a gente vem para ser um cliente, né? Para assistir uma pregação que a gente gosta, para ouvir um louvor que a gente gosta. A gente tem que se envolver mesmo, a gente está na igreja, tem que se envolver. Mas isso tem que ser ampliado também para tudo na nossa vida. Teve outro exemplo também, esse está no livro do Michael Horton, O Cristão e a Cultura, que ele introduz o livro isso. Uma advogada chegou para ele: pastor, estou muito feliz, eu agora consegui trabalhar para o reino de Deus. Ela tinha um escritório de advocacia e ela achou que para trabalhar para Deus ela tinha que abrir mão do escritório dela de advocacia e advogar para uma igreja. Então ela entendeu que para trabalhar para o reino ela tinha que advogar para a igreja. Mas não é essa a ideia. A ideia é que você pode exercer a sua profissão, exercer a sua vocação e glorificar a Deus nela, sendo quem você é, fazendo tudo para a honra e para a glória do Senhor. A gente pode pensar em Daniel e seus amigos, né? Lá na corte da Babilônia, exercendo as funções que eles tinham que fazer, e eles glorificaram a Deus. Eles manifestaram o poder e a glória de Deus ali onde eles estavam. Então, eu creio que isso ajuda também a ampliar um pouquinho a resposta. Amém. Mais alguma pergunta? Levantem as vossas mãos aqui. Eita, te vira aí. Olá, meu nome é Nívia. Eu quero perguntar especificamente para o Marco Teles. Eu assisti a um pedaço do teu podcast no Morada, do Brunão. E aí eu estava junto com um amigo meu que também é da worship e tudo mais. E aí ele: o que esse cara está falando? Ele não fala coisa com coisa. Eu: calma, escuta o que tem a falar. E aí eu consegui sair um pouco dessa bolha da sedativa. E eu tive contato com essa essência, esse de baixo, tanto que eu te conheci lá na Avalanche, em Vitória, do Diniz, da Andréa Vargas. Tu estavas lá quando eu estava lá? Não, eles colocaram uma música lá. Eu falei: que música estranha, que música diferente. Gente, e aí festa estranha com gente esquisita. Não é? Isso. É o Como é candeeiro. Isso. E aí eu fui buscar, fui aprender, e aí eu continuei ouvindo, né? Então, como que a gente rompe isso? Uma sementinha pequenininha de alguém: peraí, olha com outro olhar, presta atenção, é o brasilês, é o que a gente fala. E aí ontem a gente ficou brincando assim: olha como é que é, o church, olha o church. E a gente sai desse padrão que os outros põem para nós, a gente sai dessa bolha. Como? Tipo, 5 pessoas aqui, de uma outra igreja, nós somos metodistas wesleyana. E a gente tem aprendido muito aqui. E leva, sabe, lá, peraí, escuta essa música. Mas isso por exemplo, o rapaz estava com você, eu não o conheço. E ele fala que o nome do filho dele é Assum. Aí eu lembrei logo da música: Assum preto, cego dos olhos. E aí o menino: o quê? Como é que ele foi? Então esse rompimento é muito legal. E aí entra também no que vocês falam, essa polaridade de tudo vira uma discussão. Tudo vira uma briga, tudo vira o meu é melhor, ou não, você está errado, o meu é melhor. Então, a igreja precisa acordar para isso, né? Como falaram, está todo mundo adormecido mesmo. E está só abrindo a boca e recebendo, abrindo a boca e recebendo. A gente não sabe nem o que falar. Então, quando desperta isso, esse incomoda, aquele bichinho incomoda, aí eu preciso ir atrás. Mas como é que a gente rompe anos e anos e séculos, sabe, do acomodar e do viver e do acomodar? Isso é maravilhoso. Eu não diria séculos e séculos, eu diria anos e anos. Porque antes do movimento gospel, que começa ali a partir da década de 90, né, os compositores brasileiros faziam isso que o Candeeiro está fazendo hoje. Eles dialogavam com a cultura do Brasil, né? Eles usavam a bossa nova, eles usavam a poesia, eles usavam os recursos da linguagem brasileira, né? Enfim, amplamente. Eu me refiro a VPC, me refiro a Sérgio Pimenta, a Janires, a Guilherme Kerr, Jorge Camargo, muitos dos quais estão vivos ainda, né? E, então, assim, portanto, esse sedativo que se tem hoje e que faz com que o candeeiro seja uma estranheza, é algo muito recente, né? Para pessoas como Jorge Camargo, Guilherme Kerr, João Alexandre, eles conversam com a gente
falando, poxa, obrigado por dar continuidade a essa estrutura de construção de música cristã, que pensa a sociedade, que pensa a cultura que nós estamos inseridos, que pensa o Brasil que nós vivemos, o Brasil que Deus nos colocou. Portanto, é uma sedação muito recente, é de 90 para cá, né? Como é que lida com isso? Minha irmã, eu sinceramente eu não sei. Quando a gente começou o Candeeiro, a gente não começou nem assim com expectativas de vamos mudar o mundo. A gente não é essas pessoas, a gente não levantou tênis em lugar nenhum. A gente não acha que... Inclusive eu pessoalmente, enquanto diretor do Candeeiro, sou até bem pessimista. Eu não acho que a música do Candeeiro, ou o que a gente faz, vai se transformar em padrão a ser seguido por ninguém. Não vai. Eu sou muito pessimista, eu acho que as coisas vão de mal a pior. Eu acho que, sobretudo no que se refere à igreja, ao cristianismo, o pessoal está... Né, a religião. Eu não sou pessimista quanto à igreja verdadeira, a igreja invisível de Cristo. Essa vai triunfar. Mas eu sou pessimista, eu acho que o povo vai continuar ouvindo worship e tal. Agora, uma coisa que a gente faz é não desprezar o que se tem. A ideia, citando Ariano Suassuna, não é dizer que o do outro não presta. É dizer que o nosso é igualmente valioso. Portanto, quando eu chego no meio dos worshipeiros, né, com a música Único, com a música Colossenses Sozinho de Amor, e meto um eita lá dentro, meto uma poesia, que foi o que Daguia fez em Colossenses. Único é uma música minha, mas Colossenses é uma música que Daguia compôs. Colossenses tem uma característica fantástica, porque ele cria uma cena vista, é uma poesia, um fio que se rompe, você vê isso, é uma tela pintada, né? E isso toca as pessoas de uma forma diferenciada. Fala, gente, eu estou acostumado com lindo, lindo, lindo és, glória, glória, 327 vezes. E de repente vem um cara e constrói uma tela. Eu que não vou em museu, estou vendo uma tela. Eu que sou um cristão alienado, que fico dentro das igrejas, dos templos, embora meu cristianismo seja um cristianismo de rua, de favela, de natureza, de jardim do Éden. Eu sou um adorador de templo, fico dentro do templo restrito ali. Então, de repente um cara vem, me pinta uma tela, me joga à força dentro de um museu, sabe? E o outro vem e joga um eita, me lembrando que sou brasileiro. Que esquisito, eu sou brasileiro. Eita, que doideira. Sabe? Então isso é uma forma, mas honestamente não foi estratégico. Tipo assim, se eu jogar esse eita aqui, se eu construir essa tela, vai causar tal efeito. A gente fica surpreso, fica dando risada lá no Candeeiro. Tudo que a gente faz é uma brincadeira de quintal. A gente não sabe o efeito que vai causar, a gente se surpreende. Às vezes a gente tira piada, às vezes a gente chora porque não queria aquele efeito. A gente só está fazendo uma brincadeira. Mas a verdade é, jogou o eita, jogou uma imagem ali dentro do worship e bagunçou o rolê. Entendeu? Bagunçou o rolê. No final das contas, a gente só está assumindo a verdade de quem nós somos. Aí eu vou apontar para a pergunta da irmã sobre vocação e vou lembrar de Neemias. Um exemplo também para enriquecer as respostas dos irmãos. Neemias é um livro absolutamente ordinário, não tem um disse Deus. Deus não fala no livro de Neemias. Não tem um anjo descendo. Imagine, e não tem também Neemias perguntando, Deus, o que queres que eu faça? Senhor, fala comigo. Não tem nada disso. Tem um homem que servia no palácio, o irmão dele chega para visitar, vem lá, né, do acampamento dos que já estavam voltando para Jerusalém, e aí ele pergunta para o seu irmão, como é que está o rolê lá? Faz tempo que vocês voltaram, que Zorobabel já foi e tal. E o irmão dele fala, meu irmão, olha, está uma lástima, o negócio está horroroso, está todo mundo sofrendo. Aquilo comove ele chora. E vai fazer alguma coisa. É assim que começa o livro de Neemias. O livro de Neemias todinho é ele construindo, é sendo pedreiro. É altamente ordinário. Não tem nada. É o meu livro preferido do Antigo Testamento, porque eu me sinto assim. Deus não falou comigo, minha irmã, até hoje. Pensa, ele não me respeita. Deus até hoje não falou assim, Marco, faça tal coisa. Até hoje ele não me disse isso. Não me disse, não teve um anjo que abriu a porta do meu quarto. Às vezes eu vou nos lugares, o povo pergunta assim, Marco, me conta uma experiência tua, espiritual, dessas de quarto. Marco. Assim. E é frustrante para a pessoa que me pergunta isso, que eu digo assim, eu não tenho. Não tenho. Então como é que você chegou até aqui? Eu vim. Eu fui fazendo o que estava na minha frente para fazer. Eu botei um eita numa música, escrevi Amado Timóteo, Deus não falou comigo. Eu já escrevi para falar com Deus. Entendeu? E assim, então, voltando, só sejam. A pergunta mesma, como descobrir nosso chamado, não, vocação. Como descobrir nossa vocação? É um eco do nosso mundo. Está todo mundo querendo se autenticar.
Está todo mundo querendo ser alguma coisa além do que já é. Os negros querem, os LGBTs querem, as mulheres querem, os nordestinos querem, os acrianos querem. Todo mundo quer ser além do que já é, quer se autenticar, quer se sobrepor, quer se destacar. Isso em coletivo e individualmente, sabe? E aí vem Neemias e não quer nada. Ele só fez uma pergunta, meu Deus do céu. O que está faltando isso? Eu achei que eu podia fazer isso aí então. É o quê? O muro? Eu acho que eu podia fazer um muro. Eu tenho um contato com o rei, estou em contato com ele. Eu pergunto se ele pode me liberar, ele me ajuda também, me dá uns recursos. E foi-se embora. Então, sabe, é só ser. É só ser. É parar de ansiar demais, ambicionar demais e agradecer por quem se é, pelo eita que se tem. Não joga ele fora não. Deixa ele aqui na música. Entendeu? Acho que é por aí. Marco, aproveitando, eu vou pedir para a gente estender essa pergunta também para o Walter, porque eu sei que ele tem uma visão específica em relação a isso, e eu pergunto para ele, no sentido de qual é o papel, por exemplo, nessa angústia que o Marco traz também em relação a ouvirmos, às vezes, a voz transcendental de Deus nos mostrando um chamado individual, mas qual é o papel do nosso serviço, desse nosso chamado, da nossa vocação em relação à comunidade? E de como a comunidade nos guia em relação a isso também. E, inclusive, nessa posição, né, em relação ao chamado pastoral também. Em relação a isso, eu creio que a igreja ela é fundamental. Eu acho que o chamado ele é definido pela igreja. A igreja que atesta, né? Quando a gente vê a intenção de Paulo em Tito para ordenar presbíteros, e a gente vê as características dos presbíteros, essas características elas tinham que ser evidentes para a igreja. Então a igreja ela é o agente que confirma as vocações, ela tem que direcionar, né, nesse propósito, e isso particularmente aconteceu muito comigo, né? Embora eu não relutei muito tempo nessa questão de chamado, né? Não queria, né? Durante a adolescência tinha interesse em teologia, mas eu nunca achei que eu seria um pastor, porque pastor não é só teologia, né? O pastor tem que cuidar, tem que amar as pessoas e cuidar de pessoas. Eu não vou cuidar de pessoas, o pastor dá muito trabalho, o pastor dá muito trabalho, aquela coisa toda aí. E com o tempo isso foi algo que, se for pegar nesse sentido espiritual, né, que Deus foi falando comigo, mas Ele não falou diretamente, mas foram coisas ali no chão da igreja, vivendo a igreja, e com os irmãos. Ora um irmão falava uma coisa, e ora outro irmão que não se conheciam falava a mesma coisa, e mostrava, olha, você tem dotação, você tem vocação para isso, você pode exercer isso. E até o momento que Deus ele tocou na minha vida. Eu citei uma das frases que Deus tocou no meu coração, que foi do missionário, né, do David Livingstone. Se Jesus é o Filho de Deus e Ele fez tudo por mim, então não há nada de tão grande, de tão maravilhoso, de tão doloroso que eu não posso fazer por Ele. E aí eu me vi numa posição que eu entreguei a minha vida para Deus, e aí larguei o meu trabalho na UFAC, larguei o que eu podia fazer e fui para o seminário, né? Mas isso foi uma coisa meio minha, e que hoje, olhando para a minha trajetória, eu vejo o quanto que a igreja foi importante. Cada irmão foi importante em cada momento, em cada conversa, em cada carona para eu ir para casa, que eu morava longe daqui, morava lá no São Francisco. Como que Deus usou cada irmão, né, para confirmar essa vocação. Por isso que eu falo dessa importância, né, de a nossa vivência teológica, ela tem que ser no chão da igreja. A gente tem que ser igreja. E aí, pegando um pouco do que o pastor Henrique falou, a gente está vivendo um momento muito triste, porque assim, temos jovens, às vezes, que estão interessados em teologia, mas não estão interessados na vivência da igreja. Né? Gente que às vezes saiu de determinada igreja porque a igreja dele não tinha esse cuidado, esse zelo, mas aí resolveu ficar debatendo teologia, tomando tereré. Está tomando tereré, debatendo teologia e não vem para a igreja, não se envolve na comunidade, não quer servir. E isso é problemático, a gente tem vivido muito isso, esses teólogos de internet, né? E isso não traz confirmação de vocação. O que traz a confirmação de vocação é a gente ter problema, a gente viver problema, a gente viver o perdão na igreja. E aí a comunidade ela é fundamental. Amém. Perfeito. Essa confirmação, eu gostei da expressão do Marcos, do eco no irmão, né? Você vê o eco, a confirmação. Tem um princípio na psicologia que diz que o louco nunca sabe que ele é louco, né?
ele precisa, e aí assim, é interessante, a gente tem que ir confirmando, né? Você está vendo o celular? Tô, então tem um celular. Você está vendo o celular e tu está confirmando. Essa confirmação em comunidade. Eu estou vendo algo e você está confirmando isso em comunidade. E é uma comunidade que desfruta da mesma fé, dos mesmos princípios, da mesma base. Então, esse ministério que o Walter teve, a minha disposição a pregar, a ensinar, ele é confirmado na comunidade, porque é uma comunidade com a mesma fé. Eu tenho eco no outro, essa vida em comunidade de eco, eu acho essa expressão muito, muito forte. Amém. Gente, nos estendemos bastante, agradecemos as perguntas dos irmãos, todas as colaborações que tivemos. Não deixe de estar conosco na nossa sessão à noite, às 19h30. Eu vou pedir para o nosso preletor dessa manhã, o reverendo Henrique, fazer uma oração para que a gente encerre, então, esse momento. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor permite com que nós possamos conversar a respeito do reino. E, ó Pai, na medida que nós conversamos, nós crescemos, nós aprendemos, mas nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie, ó Pai, a colocarmos em prática tudo aquilo que foi ensinado durante este tempo, para que nós possamos ser o resplendor da glória do Teu Filho, ó Pai, atendendo o Teu chamado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.